Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Procurarei fazer o melhor possível. De facto, esta comunicação nasceu da ideia de falar sobre o habitar como espaço, como modo eh, de vida e estar num determinado espaço que é o da casa. Aqui há uns anos eu fiz esta pequena apresentação que utilizo agora de PowerPoint para uma conferência na Universidade de São Paulo e como se tratava de uma exposição sobre os arts and crafts, portanto aquele grande movimento de artes decorativas renovador do final do século XIX, que claramente influenciaram muito obras de arquitetos de cerca de 1900, como o Raulino e o Frank Lloyd Wright. Comecei a estudar um pouco o trabalho de ambos e até porque estava na América, aliás, no continente sul-americano, que é também uma forma da América, naquela sessão de São Paulo, pareceu-me interessante esta comparação e depois fui descobrindo que, de facto, havia mais coisas relacionando, articulando a obra de Raulino com a obra de Frank Lloyd Wright, que à primeira vista pode parecer até contraditório em alguns aspectos, que é de facto, do que eu imaginava inicialmente. Né? Portanto, a conferência depois foi publicada na revista da Universidade de São Paulo em 14, 15, 16, mais ou menos, e deve ler-se olhando Raul Lino, pensando em Frank Lloyd Wright, para utilizar o pronúncio do português do Brasil. Ora bem, a primeira coisa que parece interessante é estes dois autores são comparáveis, apesar de Frank Lloyd Wright ser um homem genial, um autor genial, um criador genial e universalmente conhecido, enquanto que o Raulino, embora uma personagem importantíssima, é o mais importante arquiteto do primeiro metade do século XX em Portugal, mas não deixa, do ponto de vista mundial, de ser um autor regional, enfim, vinculado a um pequeno país do sul da Europa, etc. Portanto, é uma comparação relativa, mas que, quanto a mim, se pode justificar precisamente por valores comuns a ambos, independentemente de maior ou menor genialidade de um ou de outro. O primeiro tema que me parece interessante é essa tal influência do movimento Arts and Crafts. Não é? E exatamente, nós estamos aqui vendo a Red House, é? A famosa habitação do criador, do incentivador do movimento dos Arts and Crafts, que foi o William Morris. É de um arquiteto amigo dele, do seu círculo de relações culturais e afetivas. E embora tenha claramente seja claramente uma arquitetura tradicionalista, à boa maneira britânica, não deixa de apresentar já alguns sinais do pensamento do William Morris sobre a casa e sobre a arquitetura. E esse pensamento, que é desenvolvido por um grande pensador britânico, também do círculo de Morris, que é William Ruskin, no famoso livro das 7 lâmpadas da arquitetura, também no final do século XIX. Esse pensamento é um pensamento que tenta renovar a esclerosada arquitetura eclética, romântica, revivalista, historicista, então graçando em todo o mundo, sobretudo na Europa, e renovando-a através de uma coisa que eles chamam a busca da verdade e o respeito pela verdade, que, em termos de arquitetura, se reflete na verdade dos materiais e das técnicas. Não é? Eu tenho aqui o livrinho do Ruskin, na sua edição espanhola, em que ele diz: não há outra maneira senão de aplicar exatamente o grande princípio que proclamamos. Nenhuma forma, nem nenhuma matéria devem ser representadas com falsidade. Evitar o falso para estes arquitetos quer dizer não esconder os materiais e a expressão orgânica dos materiais, a sua textura, a sua cor, a sua maneira de ser aplicada na construção e, ao contrário, deixá-la aparente, deixá-la totalmente visível, patente, exprimindo a verdade dessa aplicação. Antes de repararem naquele arco ogival do lado direito da imagem,
embora seja um arco ogival, claro que podemos relacionar, pois, neogótico e tal, o Gothic Revival. Não, não, porque este arco, apesar de utilizar o recurso à ogiva e ao sistema de travamento em bico, é um arco que identifica claramente todos os tijolos, todos os elementos construtivos em tijolo que o sustentam, que o desenham, que o constroem, que o consolidam, que permitem a sua existência verdadeira. Não é? É um pequeno sinal. Depois vê-se no resto do edifício, há muitos outros. Os elementos são cada vez mais claramente expressos, não é? Seja o volume cónico, seja o sistema de coberturas, sejam as bow window, etc. Portanto, há esta procura, e esta procura do Arts and Crafts, uma vez que a Inglaterra é a primeira grande civilização desta época a nível mundial, a mais impositiva, a mais dominante, a mais universalizada, através da sua produção industrial, da sua cultura, etc., ela vai influenciar de facto quer os americanos, como a Escola de Chicago, na altura representada por Louis Sullivan, quer os pequenos meios europeus, como é o caso do meio português, em que Raulino vai pontificar. Ora bem, falei da América, falei de Chicago, da Escola de Chicago, precisamente porque também nesta época, as últimas décadas do século XIX, o grande arquiteto, que é o Louis Sullivan, como sabe, o inventor do arranha-céus, vai utilizar, juntamente com o Richardson, vai utilizar o chamado estilo neo-românico na sua arquitetura. Aqui vemos um elemento desenhado lindíssimo, de resto, desenhado por Sullivan para a exposição de Chicago de 1893, mas, melhor que esta, vemos aqui o edifício do auditório, ligado depois a uma universidade de Chicago, fica mesmo junto ao lago, Michigan, em que se vê muito bem a utilização do desenho neorromânico e não já neogótico. Estão a ouvir-me bem? Alô? Sim, sim, estamos a ouvir muito bem. Ok, ok. Ora bem, o neo-românico, embora inserido nesta ideia de imitar os estilos do passado e da história, tem uma enorme inovação em relação aos anteriores. É que o neo-românico tem uma gramática, digamos assim, racional, intrínseca, não é? Vê-se muito bem, se olharem para esta fachada deste arranha-céus de 1890, com 10 pisos, ou à volta disso, a hierarquia de escalas, a hierarquia de desenho, os grandes arcos sempre redondos, os arcos redondos do românico, no suporte térreo, depois daquele mezanino, uma grande arcaria que suporta os pisos tipo, 2, 3, 4, 5, 7 andares, e depois uma arcaria mais miúda, de menor escala, na parte superior e na cornisa do edifício. Portanto, há uma gradação de ritmos, que é uma gradação racional, do mais forte, da sustentação, do espesso, ao médio, à espessura e dimensão média, e a espessura mais fina. Não é? Portanto, esta racionalidade e a expressão dos materiais utilizados no românico traduz-se também, vai ao encontro também dessa ideia de deixar falar a verdade na arquitetura e a verdade nos materiais utilizados. Pois um grande defensor desta tendência é o arquiteto holandês Berlage. O Berlage faz aqui, em 1903, um edifício icónico do princípio do século XX, que é a Bolsa de Amsterdão, a Bolsa Financeira, e neste edifício também dentro do grupo do neo-românico, vocês veem muito bem essa ideia de respeitar a natureza de cada material. Não é? A maneira como ele utiliza o tijolo e o deixa visível, quer como superfície de revestimento, quer como suporte dos arcos. Depois, entrando em pormenor, se formos ver aqui o lettering, o lettering de uma parte do edifício, além do tijolo, os elementos metálicos traduzem a expressividade e a natureza dos elementos metálicos, não é? São elementos lineares, são elementos mais leves, são elementos produzidos na indústria, e portanto têm a sua natureza própria, natureza do artifício neste caso. Aquele embasamento de pedra, se repararem muito bem no parapeito das janelas,
em pedra, é muito clara a maneira como esses elementos de pedra se sustentam ou se encaixam nas colunas de tijolo. E, uma vez mais em baixo, no arco românico, a forma clara como o tijolo se expressa e deixa viver a natureza desse material, a maneira como ele, em arco, permite sustentar esta estrutura, etc, etc. Bom, podíamos dar outros exemplos, mas o exemplo do tijolo é interessante porque depois nos vai servir para estudar um pouco a obra do Lino e do Wright. Não é? Ora bem, o Wright entra neste jogo, nesta parte da história, de uma maneira muito especial. Ele é aprendiz, ele é discípulo do Sullivan, em Chicago, cerca de 1890. Poucos anos depois vai se autonomizando. Em 1900 já é um arquiteto autónomo, com o seu ateliê próprio. E 10 anos depois faz este maravilhoso desenho do famoso templo unitário, do Unitarian Temple de Chicago, dos subúrbios de Oak Park, que é historicamente um edifício muito importante, porque é o primeiro edifício em betão armado aparente. É o primeiro edifício que não esconde a utilização do betão armado, do concreto armado, através do reboco, da pintura ou do que quer que seja que o possa esconder, e ao contrário deixa ver aquele granuloso, aquela tessitura, aquela textura do betão. Isto estamos cerca de 1900. Eu faço aqui um pequeno parênteses. Se a sessão parecer maçuda, por favor, interrompam, refilem, falem do que sentem. A propósito do templo unitário, eu recolhi aqui uns dados para aquele artigo que vos referi para São Paulo, em que o estudioso da obra do Wright diz, e vou ler em inglês: The Frank Lloyd Wright family had a tradition of religious dissent, its members espousing a version of Unitarianism, da Igreja Unitária, that mingled passionate Welsh nonconformist beliefs with the more rarefied intellectualism of the New England transcendentalists. É que uma das coisas mais curiosas que eu descobri em relação ao Wright e ao Lino é que eles liam o mesmo filósofo da escola transcendentalista, o Emerson e o seu discípulo Thoreau. Era um livro de cabeceira do Wright, mas também era, na mesma época, praticamente, o livro de cabeceira do Lino. Não é? E o que é isso do transcendentalismo que influencia a Igreja Unitária que pertence ao Wright? O transcendentalismo era uma concepção filosófica, como vos disse, desenvolvida pelo Emerson, que procurava a verdade e em relação à procura da verdade através do belo, considerava 3 níveis. O belo natural, aquele que se apresenta em primeiro plano à nossa observação. O belo moral, que é um belo já refletido e pensado. E o belo superior, o intelectual, que é o transcendental. E que belo é esse? Esse belo transcendental, esse belo superior, é a capacidade do criador, do artista, em transformar a realidade à sua imagem, perante os objetivos e as propostas que deseja implementar, consolidar, construir, no caso de serem arquitetos. Portanto, é uma doutrina filosófica que defende um certo espiritualismo, não é? Que se centra no ser criador, no pensamento do ser criador, e que transforma a realidade em articulação com o seu contexto, com o seu mundo, na procura desse belo e dessa verdade transcendente. É claro que nós estamos perante duas realidades civilizacionais e culturais muito diferentes. Chicago não é Lisboa, embora, curiosamente, nesta época, o Essa de Queiroz tenha visitado muito Chicago, porque ele era cônsul em Cuba, e estivesse também sempre, claro, muito ligado a Lisboa. Mas tirando esse apontamento, Chicago é uma grande cidade industrial. Em 1890, 1900 é
a segunda ou terceira cidade industrial do mundo, junto com Londres, Paris e Berlim. E, portanto, a produção conceptual, o pensamento do belo por Wright é já um pensamento altamente tecnológico e assente na indústria desta zona do Midwest americano, da capital do centro americano. E, portanto, utilizando o aço, o betão, os sistemas elétricos, etc, etc, etc. Enquanto que a realidade do Raulino é toda uma outra realidade, não é? Embora a fonte de influência seja o Arts and Crafts, ela em Raulino reflete-se na chamada casa portuguesa e, portanto, nos atributos tradicionais do espaço de habitar e nos materiais tradicionais da construção, não é? Alvenaria de pedra, caiação, telha na cobertura, argamassas, madeira, etc, etc. Mas isso não, isto é o ponto que eu queria chegar aqui, para conceber a casa, o espaço do habitar, por estes dois autores, o pensamento conceptual, o tal pensamento influenciado pela filosofia transcendentalista, é o mesmo. Na sua essência é o mesmo. Não é? Portanto, procurar o belo, que o nosso Lino aqui diz, de bom gosto, a sujeição instintiva a leis indefiníveis pelas quais os artistas se regem para a criação de qualquer obra. Não é? E os resultados, evidentemente, são também muito diferentes em vez daquele edifício do templo unitário, das grandes moradias dos subúrbios de Chicago. Nós temos a casa tradicional numa versão inovadora, já vamos ver que não é propriamente a imitação das formas do passado. O Raulino também tem uma perspectiva crítica perante a arquitetura do passado. Ele rejeita liminarmente as formas neogóticas, as formas de imitação dos estilos históricos, não é? Até porque, diz ele, não são nacionais, não são próprios da nossa cultura e da nossa maneira de construir em Portugal, mas não recusa a utilização dos materiais tradicionais, que é aquilo que a indústria e o artesanato e a artesania e as tecnologias da época permitem. Não é? Portanto, aqui, se quiserem, há uma oposição prática, uma oposição técnica e tecnológica na tradução real do pensamento do habitar e da casa e da construção por estes dois autores. Não é? Bom, e depois há muitas outras coisas, não vamos aqui perder muito tempo com estas imagens, mas isto é a sala dos filhos do Frank Lloyd Wright na sua moradia, sua primeira casa de Oak Park, em Chicago, e vejam o rendilhado em madeira trabalhada na luz, na claraboia zenital da sala, o arco circular, atenção, o arco circular, o arco redondo perfeito, que vem de tal utilização do neo-românico que falámos há bocado, não é? Mas aquele rendilhado de madeira de claraboia é de influência japonesa. A grande influência do outro lado do Oceano Pacífico, que o Wright desde sempre a que o Wright desde sempre foi sensível e que o influenciou muitíssimo. Vamos agora então ver a planta da primeira casa do Frank Lloyd Wright, a sua pequena moradia do Oak Park, no subúrbio de Chicago, e vejam como, porque vamos ver depois a seguir logo a planta de uma casa contemporânea pelo Raulino, vamos ver as similitudes entre os dois. Temos aqui uma casa muito simples, com um padrão aquadradado, se virem para além daqueles apêndices, daqueles pequenos prolongamentos laterais, a casa é um quadrado quase perfeito, com as duas bow window e o prolongamento da sala. E depois tem o grande núcleo da lareira central, que é o coração da casa, que é também o coração simbólico, porque Wright idealiza o espaço do habitar através dessa simbólica do calor do lar e do fogo da lareira como símbolo da família e da coesão da família e do lar. Não é? Portanto, há aqui mais uma vez uma ligação espiritual e transcendentalista entre os seres, a família, os homens, as mulheres da família e o ambiente, o meio, a construção, o espaço que os recebe e que lhes dá conforto. Não é? E a lareira está no centro da casa. E a lareira é o aquecimento prático, real, material, concreto, quer dizer, em Chicago faz menos 10, 15 graus facilmente negativos no inverno, não é? E não há ainda sistemas de aquecimento
de outro tipo que não a queima do carvão, etc. Nesta época. Portanto, uma construção compacta, autodefendida do excessivo frio, do excessivo calor, e com esse núcleo central de aquecimento. Reparem e na existência de corredores, que é também uma forma do Wright rejeitar o modelo convencional das grandes casas do século XIX, tinham aquele sistema de distribuição com o corredor que ia dando acesso às sucessivas portas, dos sucessivos compartimentos, dos sucessivos quartos, etc, etc. Agora vejam a famosa casa Monsalvat do Raulino, que é praticamente contemporânea, portanto 1899, 1902, é a época também do ateliê da casa ateliê do Wright. É a casa e o ateliê ao mesmo tempo, o ateliê no andar de cima. E vejam as semelhanças. Claro que as paredes mais espessas, estamos perante uma construção que não é de madeira, na boa madeira dos carvalhos chicaguianos, mas da boa alvenaria e tijolo tradicionais da região de Lisboa. Mas vejam à mesma, na parte nuclear central da casa, a lareira, neste caso as lareiras, com duas bocas, um hall de distribuição, tal como o espaço central da casa do Wright, e depois os compartimentos à volta muito coesos, muito fechados sobre si próprio, uma construção compacta, também aquadradada. Evidentemente que aqui, isto é uma casa nos Estouriz, nos arredores de Lisboa, não temos o problema dos menos 10 ou 20 graus negativos no inverno, e portanto a casa tem espaços de transição para o exterior, espaços de intimidade e de fruição do exterior, como a varanda, ou o salão, ou o terraço de acesso ao hall, etc. Portanto é uma casa evidentemente mais aberta do que a anterior, mas exclusivamente por razões climáticas. Onde eu quero chegar é que eles ambos concebem a sua casa, uma casa simples, dentro da sua ideia de decoração e arquitetura, com proporções medidas e uma concepção compacta, centrada no lar e nas lareiras internas, sem corredores, muito semelhante, muito semelhante. Portanto, são contemporâneas, têm um pensamento estético idêntico e, evidentemente, diferenças nas tecnologias, nos materiais, etc. Aqui temos uma vista da casa ateliê do Wright. O piso térreo foi aquele de que vimos o desenho há pouco. O piso de cima é o da grande sala ateliê dele. Não sei se estão a ver aquele grande envidraçado, que é o envidraçado que abre para a sala de trabalho do Wright, em cima. E depois aquele semióculo semicilíndrico por cima, que é um elemento simbólico, aquela pequena bandeira, que exprime o que é que se passa lá dentro. O que se passa lá dentro é que a sala do Wright, a sala de trabalho do Wright, é um semicilindro ao baixo. É uma grande superfície de madeira à vista, de madeira aparente, deixando de ver a verdade do material madeira. Não tem paredes nem teto. É uma superfície semicilíndrica idêntica à desenhada por aquela bandeira. Não é? Mais uma vez, o recurso ao arco redondo e ao arco perfeito, de volta perfeita, que vem do mundo românico. Bom, a Casa Monsalvato do Roulino, evidentemente, tem toda uma outra tradução, muito menos geométrica e muito menos depurada do que a casa do Wright. Reparem que o Wright, quando desenha esta casa em 1890 e tal, já está a caminho da geometria abstrata da arquitetura moderna. Ainda não chegou lá, mas praticamente já não há elementos decorativos, a não ser nas janelas e em alguns pormenores, enquanto que o Roulino, em absoluto, não rejeita o partido decorativo, como dizem os arquitetos. Tem um grande painel Jugendstil naquela superfície branca sobre a varanda, um painel Arte Nova à moda da Arte Nova alemã contemporânea. Não esqueçamos outro ponto comum muito interessante entre o Wright e o Lino, a influência da formação germânica. O Lino, porque frequenta um grande mestre, o Albrecht Haupt, na Alemanha, no final do século XIX, é o seu mestre de desenho e arquitetura. O Wright, porque está imbuído, inserido na arquitetura e na engenharia de Chicago, que tem uma enorme, uma fortíssima colónia de especialistas, engenheiros e arquitetos de origem alemã.
que se foi radicando, sobretudo depois do grande incêndio de Chicago em 1970 e da reconstrução da cidade com os arranha-céus. Essa tecnologia, esse saber prático, técnico de origem germânica pontificou e desenvolve-se na cidade de Chicago, não é? Evidentemente naturalizado, americanizado, mas, por exemplo, Wright, quando fala do seu mestre, Sullivan diz Lieber Meister, né? Querido mestre em alemão. O Wright, quando junta ao seu portfólio aquela igreja unitária que vimos há pouco, mais a casa, uma das casas mais belas, já vamos ver daqui a pouco, que ele desenha em 1910, e vai à Europa mostrar a sua genialidade. Ele é um homem com um grande ego. Ele vai à Alemanha e vai à Áustria. Vai a Viena da Áustria e vai a Berlim. Portanto, há uma espécie de regresso à fonte primacial. Esta influência germânica é muito interessante porque é uma influência que os orienta no sentido do Gestalt, da visão global, conjunta da casa, dos objetos da casa, da relação da casa com a paisagem, com o jardim, com o que está fora e à volta dela. Essa visão conjunta, que é um pensamento tipicamente próprio da filosofia germânica, o pensamento gestáltico. Bom, o Wright, em 1910, faz, como vos disse, esta casa espetacular, a Robbie House, também muito perto da igreja que vimos, nos subúrbios de Chicago, e é uma espécie de ponto de chegada para ele, porque ele leva ao limite a utilização das consolas em aço, o desaparecimento da janelinha isolada para ter uma fenestração corrida, a janela contínua, a relação interior-exterior mais maximizada, etc, etc. É evidente que é uma casa que já decorre de uma revolução industrial desenvolvida, de uma cidade muito industrializada que fornece os materiais industriais para esta obra geométrica e retilínea, mas não podemos deixar de ver o pensamento por trás do desenho, não é? E o pensamento é o tal pensamento do global, da visão global. A casa identifica-se com o que está à volta dela. A casa não tem paredes separadoras interiores que a, digamos, fragmentam. Não é? Há este pensamento inovador, muito inovador. Em 1910, quando a casa surge, 1909, 1910, os vizinhos que têm aquelas casinhas à inglesa, muito góticas e chalezinhos, chamam a isto o battleship. Isto é um battleship. Isto é um couraçado. Portanto, a coisa mais parecida que eles encontram com esta construção é um couraçado, um barco de guerra que tem aquelas linhas hidrodinâmicas horizontais. Para eles isto não é uma casa, né? Mas também não podemos esquecer que contemporaneamente, em 1912, o Raulin desenha a sua obra-prima, que é a Casa do Cipreste, que é a sua própria casa de residência em Sintra, e que é uma casa que, embora evidentemente com um desenho completamente diferente do da Robbie House, que vimos antes pelo Wright, tem a mesma, uma idêntica preocupação de relação com o exterior, de relação orgânica com a natureza, fortíssima natureza sintrense que a envolve, tem um desenvolvimento espacial, digamos, naturalizado, adaptado ao terreno onde se instala, né? E constitui também, se quisermos, à sua maneira, uma obra-prima. Né? Onde eu quero chegar é que, cerca de 1910, 12, estes dois autores faziam a sua primeira grande obra-prima, e era no habitar, no espaço do habitar, que ela se exprimia. Outra coisa que podem ver, isto é a entrada na casa do Cipreste, como vê, uma entrada completamente discreta, quase invisível ao observador, porque a casa abre-se de facto para o interior. Não é? A casa tem um sentido de intimidade, de procura de ambiência, de relação com o jardim interno, que ela forma em U ou em L, que é bastante comparável, não é? À posição da Robbie House, que fica num cruzamento de duas vias muito movimentadas, já então com muitos automóveis em circulação neste subúrbio de Chicago, mas onde o Wright procura intimizar a casa, procura protegê-la também do exterior e desse trânsito
perigoso para as crianças da casa. Por exemplo, o piso de baixo, a semicave, que corresponde àquela ranhura negra que se vê na perspectiva por baixo das janelas todas corridas, é o kindergarten, é a zona de brincar das crianças, as salas de jogos, que deita para um pátio que está completamente fechado ao exterior, por um muro. Portanto, como vê, muito diferentes, mas afinal muito parecidas em certas coisas. Ambas utilizam um muro divisório do exterior, ambas se intimizam e se voltam para a interioridade do seu espaço de Manel, ambiente. quando foi essa casa, o Frank Lloyd Wright já tinha feito a viagem ao Japão? Não. Eu creio que não. Não. Estamos em 1910. O Wright conhecia muito bem a cultura japonesa, ele era um colecionador de gravuras da arte tradicional japonesa, mas isto em 1890, 93. Ele fica fascinado em 93 com os templos que os japoneses constroem na Exposição Internacional Colombiana, em Chicago. Tira fotografias, desenha, fica fascinado porque aquela espacialidade, aquele desenho da casa japonesa, que também é o desenho dos templos Shinto e budistas, é um desenho minimalista, geométrico, abstrato, simplicíssimo, belo na sua simplicidade. Não é? Depois tem este desenvolvimento, estas influências ele vai-as integrando e, digamos, tornando mais tecnológicas. Ele não faz casas de papel, palha e madeira, como os japoneses, faz casas com aquecimento central, com aço, com betão, mas dentro da mesma geometria simples. Não é? Okay. E depois ele torna-se internacionalmente conhecido e até ao Japão, e penso que só no princípio dos anos 20 é que é realmente convidado para ir ao Japão na encomenda do Hotel Imperial de Tóquio. Certo, exato. E penso que é só nessa altura que ele visita, mas é uma visita de reconhecimento, é? De reencontro, porque ele conhecia muitíssimo bem aquela arte. Bom, eu só tenho receio de estar a dispersar-me um pouco, porque o tema não é fácil, comparado aos autores tão dissonantes à primeira vista, compará-los dentro da mesma percepção do mundo através da filosofia transcendental. Mas já vamos ver pontos comuns muito claros na obra de ambos no princípio do século. É claro que só uma última referência antes de entrarmos nessa parte de elementos comuns. É claro que a partir dos anos 20, 30, a obra do Lino distancia-se completamente da obra do Wright. O Lino, digamos, fica fechado nesta visão do mundo da arquitetura tradicional. Isto é a grande casa dele em Coimbra, para um cliente de Coimbra, é que ele recupera uma parte do torreão da antiga muralha medieval, mas é uma casa já, digamos, em que ele repete os seus argumentos tradicionais, em 1920 e tal, 30, e em 1930 e pouco temos a Casa da Cascata, portanto, em que o Wright, por assim dizer, levanta voo, não é? É já um arquiteto do pleno século XX, da plena arquitetura moderna, como ele dizia na altura: eu vou ensinar a esses arquitetos europeus que fazem casinhas que parecem maquetes de cartão o que é true organic architecture, é? E faz a Casa da Cascata. Mas o que me interessava era elementos comuns no trabalho de ambos nessa primeira fase de vida criativa e de projeto, que é 1900, 1910. E eu regresso, portanto, a uma casa do Wright dessa época, nos subúrbios de Chicago. As primeiras grandes encomendas do Wright são, sobretudo, casas de família na área da sua cidade, de Chicago. E vejam, isto é a famosa Dana House, de 1900, 1902, vejam a utilização do arco redondo. O arco vem ainda do histórico neo-românico, o arco perfeito, de volta perfeita, de volta redonda, em tijolo aparente, portanto, respeitando a tal ideia da verdade dos materiais e da afirmação da realidade da obra através desse respeito pela realidade dos materiais. E, evidentemente, aqui não estamos ainda na fase plenamente moderna do Wright. E, ao mesmo tempo, constatamos que o Rollin faz o mesmo, neste caso, uma pequena habitação em Coimbra, e tem o mesmo fascínio pelo arco redondo em tijolo aparente, com a mesma preocupação
que é a preocupação do arquiteto Arts and Crafts, do arquiteto influenciado pelo movimento de renovação das artes decorativas, que deixa como regra número 1 a respeitar a natureza e a verdade dos materiais utilizados. Não os esconder, não os pintar, não os rebocar, não é? E, portanto, há aqui uma similitude entre a obra dos dois autores, que é patente em janelas e portas de moradias. Não é? Neste aspecto, o programa é idêntico, o programa é comum, o programa é contemporâneo. Há algumas variantes, por exemplo, aqui em 1903, 4, na Casa de Santa Maria, em Cascais, o Raulino faz esta reinterpretação lindíssima, de resto, do arco ultrapassado. Portanto, já não é bem o arco apenas de volta perfeita, é o arco ultrapassado à maneira islâmica, ou neo-islâmica, se quiserem, mas com a mesma ideia de respeitar a utilização do tijolo. Temos aqui outros exemplos também, com o mesmo arco em tijolo nas fachadas, em várias casas de Coimbra, enfim, passo adiante. Aqui, portanto, em ambos os arquitetos, na mesma época de 1900, eles utilizam o arquétipo, passo o termo, o padrão de desenho do arco redondo em janelas e portas de acesso às casas do exterior, como, digamos, símbolo do conforto da casa e da ideia de acolhimento. No interior, a mesma coisa, o arco redondo de volta perfeita, em tijolo aparente, mas para desenhar o tal elemento nuclear central da lareira e do espaço, digamos assim, cozy da casa. Este é exatamente o interior da casa, da primeira casa do Frank Lloyd Wright, que vimos há bocado nas imagens do exterior. E aqui temos um desenho do Raulino, também para uma lareira, e vejam, creio que na casa de Cipreste, exatamente, na sua casa, e vejam a utilização também do arco redondo para o mesmo programa da lareira. Não é? Aqui num outro desenho de lino, a mesma coisa. Aqui estamos em 1912, é também contemporâneo, a lareira como elemento que traduz a verdade da utilização do tijolo na estrutura e na construção da lareira. E, finalmente, aqui um desenho, o lino. Isso é outra coisa semelhante destes autores. E vem por via do Arts and Crafts e do William Morris, que é o prazer do desenho e um desenho linear. Um desenho à pena, um desenho da tinta de linha fina, muito bonito, muito delicado, muito trabalhado. Vimos há bocado no desenho da Igreja Unitária do Wright, e vemos aqui neste interior, uma vez mais com a lareira do interior da sua casa. Pronto, e depois eu agora regressava à síntese do trabalho do Wright. O Frank Lloyd Wright define, no princípio da sua carreira, 1900-1910, 6 grandes princípios para a arquitetura. E, curiosamente, na mesma época, o Raulino também define 6 grandes princípios da sua arquitetura. Porque estes arquitetos, além do pensamento filosófico e de uma nova atitude perante o espaço da casa e do habitar, têm uma preocupação doutrinária, uma preocupação de fazer teoria com a sua aprendizagem e a sua prática. Então, Wright diz-nos: simplicity and repose should be the measures of art. As many different styles as there were styles of people. This allows the expression of the client's individuality. Primeiro princípio, portanto, simplicidade e serenidade. Segundo princípio, a building should appear to grow easily from its site and be shaped to harmonize with its surroundings. O edifício deve harmonizar-se com a sua envolvente, o seu contexto. Correlated nature, topography and architecture. A natureza, a topografia e a arquitetura são o mesmo, ou são faces da mesma realidade global do tal Gestalt. Segundo princípio. Terceiro princípio é aquele que já falámos: expressing the nature of materials. Wood
madeira, should look like wood. An honest modern architecture would express the structural system of its buildings. Portanto, a estrutura, a textura, a forma, a cor dos materiais deve ser identificável, deve ser deixada falar verdade. Finalmente, e aqui entramos no plano filosófico, I call for spiritual integrity in architecture. Ele faz uma analogia entre aquilo que acha que é a nobreza, o sentido moral da integridade espiritual dos edifícios, com spiritual integrity of architecture should have qualities analogous to the human qualities of sincerity, truth and graciousness. Ele identifica com o ser humano e as capacidades espirituais do homem em ser sincero, verdadeiro e com graça no sentido de ter uma alma. Não é? Ora, o nosso Raulino, evidentemente mais focado no nosso meio, também nos fala dos seus princípios. Não é? O princípio do bom gosto, que se relaciona com a proporção e a cor das coberturas, o do bom senso, o do conforto, entendido como uma qualidade espiritual. Conforto para ele é uma coisa da ordem do espírito, não dos materiais propriamente ditos, e no fundo filosófico de entendimento da casa na natureza, a integração da casa na natureza. Ele traduz depois de uma maneira já um bocadinho mais, passo o termo, limitada, ele, Raulino, traduz isto numa arquitetura prática e concreta, que é aquela que nós associamos à casa portuguesa e a muitos projetos dele, e diz-nos: estas casitas sorridentes, sempre alegres na sua variada caiação, a cal e a caiação a branco, a luminosidade, brancas, cor-de-rosa, vermelhas ou amarelas, quem não sentirá o aconchego expresso nos seus vãos bem proporcionados, a lhaneza, a simplicidade das suas portas largas e convidativas, a linha doce dos seus telhados de beiral, saliente com os cantos graciosamente revirados, o aspecto conciliador dos seus alpendres, as trapeiras garridas respirando suficiência, finalmente as suas chaminés hospitaleiras e fartas. E vejam como neste arrazoado, passo o termo, o Raulino também identifica o entendimento da casa com as qualidades do ser humano. Não é? O garrido, a intensidade dos espaços no sentido afetivo. Depois eu faço aqui uma síntese na parte final deste trabalho da comparação do Wright com o Lino e termino com esta relação em 4 grandes grupos de conceitos estruturantes que são conceitos comuns ao Wright e ao Lino, cerca de 1900 e 1910. Primeiro conceito estruturante, a ideia orgânica, conceber o espaço de dentro para fora, do interior da casa para o seu exterior. Espero não estar a amassar, Bárbara, não estou a ser demasiado... Estou aqui a tomar... O Wright diz-nos: this sense of interior space made exterior as architecture, working out by way of the nature of materials and tools. This sense transcends. Este sentimento, este sentido, transcende a casa, nasce dela e envolve-a no exterior. E o Lino diz-nos... Eu uma vez ouvi o Lino falar, uma entrevista radiofónica gravada pelo Lino, e ele tem assim uma vozinha que faz lembrar do Salazar, aquela voz fininha e persuasiva. Mas ele dizia: nunca se comece por pensar no aspecto exterior de uma casa, mas antes de ser bem estudada a sua planta, que, como compreendem, é outra maneira de dizer que a casa nasce de dentro para fora. Segundo conceito estruturante, e este é importantíssimo, a ideia moderna e funcional das continuidades espaciais.
continuidades espaciais, eles veem a casa como um todo, aquela coisa que vimos há bocado de tirar os corredores, fazer da lareira um núcleo de calor simbólico e material, eliminando compartimentações internas inúteis, que era uma coisa que as casinhas e os casarões do século XIX estavam cheias, não é? De fragmentações. Diz-nos o Wright, the interiors consisted of boxes, beside boxes, or inside boxes, called rooms. I could see little sense in this inhibition, except for the privacy of bedrooms on the upper floor. So I declare the whole lower floor as one open room. Não é? Portanto, ele não vê interesse nesta coisa dos quartos e dos quartos e dos quartos, a não ser, evidentemente, a privacidade do quarto, e concebe o espaço térreo como um espaço unitário, aberto e global. E o Raulino também. Planeie-se a habitação em boa conformidade com a vida dos moradores, defina-se bem o destino de cada uma das suas divisões e suprimam-se os compartimentos inúteis. É a tal ideia Gestalt. Terceiro conceito estruturante, a ideia paisagística, ou se quiserem, paisagística no campo e intimista na cidade. A ideia da integração da casa no ambiente e no local. Diz o Wright, to get the house down to the horizontal in appropriate proportion and into quiet relationship with the ground, the dwelling became more fit for human habitation on modern terms and far more natural for its site. A casa torna-se natural na natureza do sítio. E o Lino, devemos atender em primeiro lugar se se trata de uma casa de campo, de uma adaptação absoluta ao ambiente em volta da casa. Porque nas cidades convém ao máximo isolamento entre as construções vizinhas e procurar a imunidade numas circunstâncias em que qualquer harmonização é de todo impossível. Credo, parece realmente o Salazar a falar em certas coisas. Ok? E último, last but not the least, a ideia integradora e unitária, a tal ideia gestáltica do espaço e dos objetos domésticos, não é? A lareira, mas também a mesa de trabalho, as cadeiras, os bibelôs, o tipo de iluminação, os tetos, não é? Tudo isso participa de uma totalidade. E o Wright diz-nos, the new practice made all furnishings, so far as possible, integral parts of the architecture. A mobília é uma parte integrante da arquitetura. So far as possible, all furniture was to be designed in place as part of the building. Bom, e ele radicalizou, porque, por exemplo, Robbie House, quando ele a desenhou com aquele espaço interior completo, em que desenhou as casas de jantar, as salas, a mobília, os móveis, ele visitava a casa para ver se alguém se tinha atrevido a fazer alguma alteração às coisas dele. Não é? Nesse aspecto ele era, como dizia o Álvaro Alto, o grande ditador do século XX é o arquiteto. Já não há mais ditadores possíveis. E o Raulino dizia, as leis que se devem respeitar na construção das casas são, na essência, as mesmas leis que determinam o caráter e a forma do mobiliário. Ok? Portanto, em síntese, estes homens têm, em pontos completamente diferentes do mundo e culturas distintas, embora ocidentais, sofrem influência do Arts and Crafts e da arte nova de 1900, do Deutscher Werkbund, enorme. Eles têm uma filiação da cultura germânica, que é uma cultura nuclear europeia no pensamento arquitetónico. Eles têm visões comuns, porque têm a mesma doutrinação filosófica através da leitura dos transcendentalistas que procuram a relação do homem criador com a natureza. E depois, na gramática da sua época inicial de criadores, 1900-1910, eles utilizam elementos arquitetónicos e formais comuns, dos quais sobressai o arco redondo em tijolo, quer nas fachadas como elementos de acesso, quer na lareira como elemento nuclear do habitat. Depois, cada um foi à sua vida. Ok? Cada um foi à sua vida, exatamente. E era isto. Muito bom, muito obrigada. Obrigado, eu. Espero ter sido claro, quaisquer Questões, dúvidas. Foi muito bom. Assim, eu peço a todos, se puderem, por favor, ligar a câmara, assim podemos conversar um pouco
mais juntos, embora sempre longe, mas virtualmente mais juntos, digamos assim. Eu gostei muito da sua apresentação, realmente comparar Frank Lloyd Wright com o Raul Lino parece, à partida, uma tarefa muito, muito difícil e duas personagens muito distantes uma da outra, mas assim, logo no início da sua conversa, quando começa a dizer que ambos, no fundo, procuraram negar a cópia dos estilos antigos, né? que é o tal do Exato. ecletismo que dominou totalmente o século XIX, quando já tínhamos novos materiais construtivos, novas técnicas construtivas, o aço, o ferro, o vidro, etc. Ambos tentaram negar a cópia dos estilos antigos e tentar encontrar uma linguagem nova para a arquitetura de acordo com o seu tempo. Com o seu tempo, isto é, com as tais técnicas construtivas novas e com os novos materiais, e não esconder esses novos materiais, não é? Que era o que se fazia até então. Exatamente. E como é que tudo isto dá resultados completamente diferentes, formalmente diferentes. Não é? Sim, sim. Bem, repara, Bárbara, bastante idênticos em certos aspectos, cerca de 1900, não é? Mas de facto, epá, um estava na Terra e outro estava na Lua. Exatamente. E ainda por cima Portugal, embora fosse um país europeu, já a partir com uma cultura muito mais de pequena escala em relação à cultura americana do Midwest, ainda por cima é um dos países mais atrasados, menos industrializados e mais limitados da Europa em 1900. Não é? Portanto, há ali limitações. Mas contra isso há a cultura germânica. Através da cultura germânica, o Lean consegue ultrapassar as limitações do seu país, consegue ver mais longe. A primeira coisa que ele faz, quando regressa da Alemanha, formado em arquitetura e desenho, é visitar Marrocos. Num burro, vai de burro visitar Marrocos em 1898, tinha que se andar de burro em Marrocos. Mas a verdade é que ele compreende a visão da cultura do seu tempo e do seu mundo e da sua região. Não como uma cultura a imitar, cultura de origem islâmica, é? Mas como uma base de influência dos valores que depois são digeridos e transformados em Portugal. Portanto, tem uma visão totalmente aberta e ampla. É? Sim, talvez essa visão do que é o espaço íntimo, não é? Exatamente, O exatamente. espaço de relação com o exterior, não é? Que ele E isso é fala. engraçado, porque eles chegam à ideia de intimidade Uhum. do habitar, e voltamos ao tema do ciclo que a Bárbara organizou, de maneiras opostas, não é? A intimidade do Lino é uma intimidade culturalmente vinculada à cultura do Mediterrâneo Atlântico, do mundo islâmico, do sul da Europa, etc., do pátio fechado, do calor, não é? Da luminosidade, do abrigo, desse calor e dessa luminosidade. A intimidade do Wright é a intimidade, diria, simbólica do mundo celta, que ele se considera herdeiro, que é um mundo simbólico, não é? Ligado à natureza, e por essa via a intimidade da família. A família antes da casa. O lar e o calor da família antes da casa. Não é? Portanto, e, no entanto, acabam os dois a desenhar uma lareira com um arco redondo em tijolo. E a lareira como espaço sempre assim fulcral, um espaço de Exatamente. aconchego de Exatamente. reunião de toda a Exatamente. família. Não é? Exatamente. Isso é muito E curioso. esse elemento que os dois, estando cada um do seu lado do Atlântico, perceberam que realmente era o espaço milenar, ou bem mais do que isso, onde as pessoas se reúnem, não é? O espaço da família, do calor. Sim, 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 sim. Lá está o Wright com uma visão religiosa. A família é simbolizada pelo calor e pelo fogo do lar, não é? Uma coisa quase de druida, não é? De celta. O Lino provavelmente mais numa ideia de ambiência tradicional, de caixa fechada e protegida do calor excessivo do exterior ou do frio excessivo do exterior, mas sem esses deuses celtas todos à volta, não é? Mas são pontos de encontro, não é? São pontos de similitude, porque ambos, afinal de contas, ambos estes criadores, estes grandes arquitetos, sem dúvida que o Wright foi um gênio e o Raulino não foi um gênio, não é isso que está em causa. Mas ambos estes criadores contemporâneos
vivendo em condições completamente distintas e diversas e até opostas no seu lado do mundo, andavam à procura do mesmo, que era libertar a arquitetura dos fantasmas do passado, da imitação, da repetição de formas gastas, etc, etc. Não, é um sentido inovador. Claro. Isso é que eu acho. Mas cada um tinha uns instrumentos e uns materiais diferentes para fazer isso. Exatamente, Portanto, o resultado exatamente. normalmente é Exatamente. completamente diferente. Do exterior, não é? No interior, o pensamento é muito semelhante. Não, é? Não Não, sei se alguém quer. Desculpa. sim, sim, sim. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Sim. Posso? Mónica, viva! Muito Olá, obrigado. boa tarde, Diz. como está? Tudo bem, Antes de diz. mais, gostaria, obviamente, de dizer que gostei imenso desta intervenção do arquiteto José Manuel Fernandes. Tenho aqui uma questão a colocar que se prende com o estabelecimento desta analogia que eu achei muito enriquecedora entre a obra do Frank Lloyd Wright e também a obra do Raulino, porque até agora também, enquanto, enfim, professora na área da história do design, tenho estabelecido, enfim, analogias mais diretas com alguns autores do Arts and Crafts, nomeadamente o Bailey Scott, mas parece que o Frank Lloyd Wright não explora tanto a vertente do Olá Inglesa, como o Lino referia na sua obra teórica, não é aquele all à moda medieval, não é de duplo a pé direito, embora ambos explorem a solução do Inglenook, não é? A questão a solução de lareira com bancos integrados, mas aquela espacialidade, não é, do duplo pé direito, não parece estar tão presente no Frank Lloyd Wright. Sim. Sim, eu acho que a Mónica tem razão, ele não desenvolve muito isso. Bem, ele tinha um problema prático, estou a pensar nas primeiras moradias dele, a começar na dele mesmo, na casa ateliê, que era o problema do aquecimento no inverno, não é? Uhum. Aquilo é uma paisagem de neve. Eu estive em Chicago em março, ou no princípio de abril, e aquilo era verdadeiramente impossível. Andava a correr na rua e tinha que refugiar-me na entrada de uns armazéns para não ficar congelado, não é? O problema dele é o problema do aquecimento da casa, o aquecimento prático, material e efetivo, através da queima do carvão e da lenha. E, portanto, penso que o pé direito alto aí não é, dificultava. Mas é uma sugestão de resposta. Pode ser simplesmente por outras vias. Por exemplo, o Wright tem desde muito cedo a ideia da expressão horizontalizante dos espaços, que se traduz no exterior, na Prairie House, aquelas casas da pradaria com as grandes linhas horizontais de janelas e coberturas. E, portanto, espaços verticais amplos não lhe servem esse desígnio, está a ver? Portanto, é outro contra. O Raulino não tinha tanto esse problema. O Raulino era a questão da proporção, e a proporção para ele podia ser mais alta ou mais baixa, desde que fosse proporcionado. Enfim, são duas hipóteses de explicação para essa questão que a Mónica coloca, bastante pertinente. Talvez tenha, não sei, que um palpite que me ocorreu, talvez tenha alguma coisa a ver com o território, não é? Com a dimensão do território. Não é? Sim, eu não falo muito nisso, mas uma das grandes diferenças entre o Wright e o Lino é a escala. A escala do seu hinterland, do seu espaço de vida. O Titónio para uma vez foi numa daqueles autocarros típicos, tem aquele cão desenhado na chapa de alumínio, Greyhound, não é? Greyhound. E fez todo o Midwest, foi desde Chicago até quase à fronteira do Texas, milhares de quilómetros. E ele disse: aquilo é incrível, a paisagem é sempre a mesma, campos de milho, campos de milho, campos de milho, campos de milho, tratores a cortar, ceifas, que chatice horrível. Bom, e portanto o Wright tinha esta noção de um infinito horizontal de todo o território que envolvia Chicago, o chamado Midwest, agrícola e produtivo, como símbolo da sua... Portanto, Chicago era a cidade no centro desse território horizontal e infinito. Não é? Este conceito é completamente estranho ao Raulino, não é? Que vive naquela paisagem muito mais fragmentária da Serra de Sintra, da Costa de Lisboa, de Cascais, das coisinhas pequenininhas como construção. Não é? Portanto, isso também se reflete. Portanto, exato. E, portanto, a horizontalidade. O Wright inventa a Prairie House por causa dessa, lá está, a tentativa espiritual de exprimir na arquitetura a grande horizontalidade infinita do seu território. Exato.
Acho que já chega para explicar porque é que ele não fazia salas altas. Eu acho que sim. Mas isto é uma tese, portanto dá para fazer um trabalho só isto, não é? Não sei se alguém tem alguma questão. Paulo Batista, não quero aproveitar que estamos aqui. Não tenho nenhuma questão. Gostei, queria apenas dizer o óbvio, portanto, gostei imenso, é sempre um prazer, um privilégio ouvir o professor arquiteto José Manuel Fernandes. Muito obrigado por esta oportunidade. Pois, mas eu só tenho prazer porque sou ouvido, senão isto não dava gozo nenhum. Portanto, eu é que estou agradecido à vossa atenção ativa e questionamentos e pronto. Eu estou há 4 meses nisto da apresentação e devo dizer-vos que aquilo que mais me custa é a ausência do debate com os alunos, não é? Porque realmente isso eu já sabia, mas agora sei no duro. Nós estamos sempre a aprender, não é? Os professores aprendem nas aulas, não ensinam, aprendem. E, portanto, pronto, isto são à parte, mas para vos dizer que é fundamental transmitir e ouvir e saber ouvir, não é? Quer dizer, mesmo que eles agora, coitados, já nem sabem ler nem escrever, mas mesmo assim eles pensam e eles sentem e eles conseguem comunicar, não é? E pronto, eu sou um homem de fé nestes aspectos. Creio, imagino que os tribunos romanos do princípio das invasões bárbaras também pensassem assim, não é? Quer dizer, aqueles bárbaros todos que se sentam de uma maneira rude, rebentam com as janelas, com as portas, comem com as mãos, são umas bestas, não sabem latim, mas é deles o germen do futuro. É deles um padrão que está em construção, que eles se calhar ainda nem sequer sabem que estão a construir, mas que mesmo assim o constroem, sem dúvida nenhuma, estão vivos, são jovens, estão a pensar, estão a aprender e a experienciar, não é? Portanto, acho que é isto. Ok. Bem, vocês não têm nada a ver com isto, mas é só um desabafo para... E ao mesmo tempo também, para não cair tudo para cima dos alunos, não é? Mas ao mesmo tempo também estão a ser formados por professores que saíram, entraram nesta coisa do Zoom assim, puf, de repente, e também estamos todos um pouco perdidos e claro, a sentir falhas de comunicação. Devíamos ter um fundo de apoio para os Zooms, apoio psicológico. Não, mas isso, o Zoom, eu acho que o Zoom faz sofrer toda a gente, sejam jovens, sejam menos jovens. Isto é um meio de comunicação realmente. Eu tenho prazer de estar com os alunos, mas é também um prazer físico, não é? E agora, não, mesmo assim, estou aqui convosco, mas é uma coisa tão filtrada, tão desfocada, que é manifestamente insuficiente, não é? Portanto, esperemos voltar rapidamente Também teve algumas coisas boas no semestre anterior. Não, claro, e aprendemos a sobreviver. Nós só sabíamos aprender a viver, agora aprendemos a sobreviver, que também é importante. Determinadas condições de pressão e temperatura. Não é? Portanto, muito bem. Bom. Muito obrigado mais uma vez a todos, Bárbara. Muito obrigada. Mais uma vez, foi muito bonita esta sua conversa, muito clara, na minha opinião, assim, muito clara, e muito, parecia que tinha andado tanto com o Frank Lloyd Wright na escola como com o Raulino, que os conhecia muito bem. Sim, eles são amigos de longa data. Já agora, não deixem de ler um pequeno livro autobiográfico do Wright. Okay. Não me lembro agora o nome, mas é The Natural House. Okay. Só existe em inglês, acho que não está atenção, porque tem textos fundamentais dele sobre tudo isto que falamos hoje. Tá bom, ok. Ok, mais uma vez. Obrigada a todos. Hasta la vista.